Mark tinha uma única regra na vida: jamais se apaixonar. Para ele, o amor era uma distração perigosa, algo que podia derrubar tudo que construiu com tanto sacrifício. Até que, em uma noite comum, uma mulher chamada Lúcia cruzou seu caminho. Ela não se impressionou com sua fortuna, ignorou seu charme calculado e desafiou tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Naquele momento, Mark percebeu que estava diante do maior risco da sua vida. Não perder dinheiro ou poder, mas perder o controle absoluto sobre o próprio coração. O salão estava tomado por um brilho dourado, reflexo dos lustres gigantes que pendiam do teto alto. Garçons circulavam discretamente entre os convidados, servindo taças de champanhe a homens e mulheres vestidos impecavelmente. No centro da sala, Mark segurava sua taça com um leve sorriso nos lábios, observando o ambiente com um olhar calculista. Para ele, festas como aquela eram uma extensão do seu mundo. Pessoas se aproximando por interesse, sorrisos falsos, diálogos ensaiados. "Mark, você precisa conhecer ela", disse um dos investidores ao seu lado, apontando para uma mulher próxima ao bar. Ele nem precisou olhar. Mulheres eram previsíveis. Normalmente, bastava um olhar, um convite, e ele já sabia o desfecho da noite. Mas quando seus olhos finalmente encontraram a mulher indicada, algo diferente aconteceu. Lúcia. Ela não vestia o brilho exagerado das outras, nem parecia minimamente preocupada em impressionar. Estava ali, com um vestido elegante, mas discreto. O mais intrigante, no entanto, era o seu olhar, direto, seguro, sem a mínima intenção de bajular ninguém. Mark decidiu que aquilo seria divertido. Caminhou até o bar, posicionando-se ao lado dela. "Você não parece do tipo que frequenta esse tipo de evento", comentou, jogando o anzol. Lúcia desviou os olhos da taça e o encarou. "E você parece o tipo que acha que pode categorizar as pessoas em um segundo." Mark sorriu de canto. Ela era afiada, melhor ainda. "Não me entenda mal. Só estou tentando descobrir por que alguém como você está aqui." Ela tomou um gole da bebida antes de responder. "Talvez pela mesma razão que você. Negócios, contatos, ou apenas curiosidade sobre esse mundo de jogos e máscaras." Mark ergueu a sobrancelha. "Jogos e máscaras? E onde eu entro nisso?" Lúcia deu um leve sorriso, inclinando-se ligeiramente em sua direção. "Você me diz." A resposta inesperada o pegou desprevenido. Normalmente ele ditava as regras do jogo, mas pela primeira vez não sabia ao certo o que esperar. "Então me diga, o que te faz diferente das outras pessoas aqui?" Lúcia olhou ao redor como se estivesse analisando a pergunta. "Talvez o fato de que eu não estou tentando provar nada para ninguém." Aquela frase ecoou na mente de Mark. Ele estava acostumado a ver pessoas se esforçando para serem notadas, mas Lúcia parecia imune a isso. "Interessante. Mas se você não quer provar nada, então por que está conversando comigo?" Lúcia riu suavemente, olhando diretamente para ele. "Porque achei que seria divertido desmontar um pouco dessa sua confiança exagerada." Mark soltou uma leve risada. Havia anos que alguém não o desafiava daquela forma. "E o que faz você pensar que consegue?" Lúcia inclinou a cabeça de lado, pensativa. "Apenas um palpite." O garçom passou oferecendo mais champanhe, mas Lúcia recusou. "Foi um prazer, Mark, mas acho que já tive minha dose dessa noite." Ela se afastou, deixando-o parado ali, algo que quase nunca acontecia. Ele observou enquanto Lúcia desaparecia entre os convidados, sua mente ainda presa naquele breve encontro. Pela primeira vez em muito tempo, Mark sentiu que havia encontrado um jogo que talvez não pudesse controlar. Mark não conseguia tirá-la da cabeça. Ele não acreditava em coincidências e encontrar Lúcia novamente parecia inevitável. Mas em vez de forçar um encontro, ele decidiu esperar. Pessoas interessantes sempre apareciam no momento certo. E esse momento chegou apenas 3 dias depois, quando um amigo em comum organizou um jantar exclusivo.
Mark percebeu Lucia assim que entrou no restaurante, sentada em uma mesa próxima à janela. Dessa vez, não deixaria que ela escapasse tão facilmente. Ele se aproximou com sua expressão confiante de sempre. Isso está começando a parecer um padrão, disse ele, sentando-se à sua frente sem ser convidado. Lucia ergueu os olhos do menu, sem demonstrar surpresa. Talvez o mundo seja pequeno demais para você fugir de desafios. Mark sorriu, apoiando os braços na mesa. Ou talvez o destino esteja tentando dizer alguma coisa. Lucia fechou o menu e o encarou. O que mais um homem que tem tudo poderia querer? Ele riu, pegando sua taça de vinho. Agora você está assumindo que eu tenho tudo. Lúcia deu de ombros. Se não tem, com certeza age como se tivesse. Mark observou sua postura. Não havia hesitação nela, nenhuma tentativa de agradá-lo. Isso só o deixava mais interessado. Então me diga, Lucia, se dinheiro e status não te impressionam, o que impressiona? Ela tomou um gole da própria taça antes de responder. Inteligência, autenticidade, pessoas que não precisam provar nada para ninguém. Mark ergueu uma sobrancelha. Então, eu já perdi essa batalha? Lucia sorriu de canto. Talvez você ainda esteja tentando entender quais batalhas realmente importam. A resposta o fez rir baixo. O jantar prosseguiu e a conversa se aprofundou. Mark percebeu que Lucia não falava sobre sua vida pessoal com facilidade, desviando sutilmente das perguntas mais diretas. Mas ele também era um mestre nesse jogo, e cada pequena resposta dela era uma peça de um quebra-cabeça que ele estava determinado a montar. Quando o garçom trouxe a conta, Mark puxou a carteira, mas Lucia ergueu uma mão. Não precisa, eu pago a minha parte. Mark franziu o senho surpreso. Você realmente quer dividir uma conta de jantar comigo? Quero. Eu sempre pago pelo que consumo. Isso evita expectativas equivocadas. Ele riu, recostando-se na cadeira. Você tem certeza de que não está tentando me impressionar? Lucia sorriu. Não. Acho que você é que não está acostumado a lidar com alguém que não precisa de você para nada. Mark ficou em silêncio por um instante. O ego de muitos homens teria sido ferido por aquela resposta, mas ele sentiu um fascínio ainda maior. Lucia era um desafio que ele ainda não sabia como vencer. E pela primeira vez, isso o animava mais do que qualquer conquista fácil. Quando saíram do restaurante, Mark a acompanhou até a calçada. Então, isso significa que vamos nos ver de novo? Lucia olhou para ele com um brilho nos olhos. Isso significa que talvez você tenha que se esforçar um pouco mais para isso. Ela se virou e entrou em um carro que já a esperava, deixando Mark parado ali, com um sorriso no rosto. Dessa vez, ele não se sentia no controle, e estava começando a gostar disso. Mark não gostava de perder, mas com Lucia, ele nem sabia se estava jogando ou sendo jogado. Ela não seguia as regras usuais, e isso o deixava cada vez mais intrigado. Ele decidiu que, se queria vê-la novamente, não usaria seus métodos habituais. Lucia já tinha deixado claro que não se impressionava com dinheiro ou status. Então, Mark fez algo que não fazia há anos. Ligou para uma mulher sem um convite pronto para um jantar luxuoso ou uma viagem espontânea. Apenas ligou. Não achei que você fosse do tipo que liga, disse Lucia assim que atendeu. Mark sorriu, recostando-se no sofá de seu escritório. Nem eu. Mas você parece gostar de me desafiar, então achei que eu deveria retribuir o favor. Interessante. E qual é o desafio da vez? Um encontro. Mas sem champanhe, sem restaurantes caros e sem motoristas particulares. Apenas eu e você. Do outro lado da linha, houve uma pausa. Curioso. Para alguém que tem acesso a tudo, você quer me ver sem usar nenhuma das suas vantagens? Exato. Lucia riu suavemente. Isso pode ser divertido, mas só se você estiver pronto para sair da sua zona de conforto. Mark não recuava diante de desafios. Me surpreenda.
2 horas depois, ele estava esperando por ela em um café discreto, bem diferente dos lugares que costumava frequentar. Lucia chegou usando jeans e uma blusa simples, sem o brilho dos vestidos de gala. E, no entanto, ela parecia mais interessante do que nunca. Não posso mentir, achei que você fosse desistir, disse ela, sentando-se à frente dele. Eu nunca desisto, respondeu Mark, observando-a. O café veio e a conversa fluiu de maneira surpreendente. Mark falou sobre sua infância, sobre como aprendeu a confiar apenas em si mesmo. Lucia, por sua vez, compartilhou pequenas histórias, mas sempre mantendo uma parte de si oculta. Em determinado momento, Mark inclinou-se para a frente. Você fala como alguém que já perdeu muito. Lucia desviou o olhar para a xícara de café. E você fala como alguém que tem medo de perder qualquer coisa. O comentário o pegou desprevenido. Eu apenas me certifico de que isso não aconteça. Lucia ergueu os olhos para ele. Então nunca se arrisca? Mark ficou em silêncio por um instante. Não estava acostumado a ser analisado dessa forma. Apenas em situações em que eu possa controlar o resultado. Lucia sorriu de canto. O problema é que as coisas mais importantes na vida não podem ser controladas. Mark sentiu um desconforto que não soube explicar. Quando saíram do café, a noite já havia caído. Mark caminhou ao lado dela, sentindo algo novo, uma inquietação que não sabia nomear. Você nunca me disse o que te fez ficar tão cética sobre as pessoas. Lucia parou, olhando para o céu antes de responder. Talvez um dia eu conte. Era a primeira vez que Mark queria saber mais do que uma mulher estava disposta a dizer. E ele odiava não ter todas as respostas. Mark não gostava de se sentir vulnerável. Passou anos construindo uma imagem de homem inabalável, alguém que sempre tinha controle da situação. Mas com Lucia, ele sentia que estava andando sobre gelo fino. Ele a viu novamente em um evento social discreto, um daqueles encontros onde investidores, empresários e artistas se misturavam sob luzes baixas e música ambiente. Lucia estava ali, conversando com alguém que Mark não conhecia. Ele se aproximou sem pressa, pegando um drink no caminho. Achei que você não gostava de eventos assim, comentou ao parar ao lado dela. Lucia ergueu os olhos, sem parecer surpresa. E eu achei que você não se importava com o que eu gosto ou não. Mark sorriu de canto. Talvez eu esteja repensando algumas coisas. O homem ao lado de Lucia pigarreou, chamando sua atenção. Ah, desculpe, Mark. Este é Daniel, um amigo. Mark apertou a mão do outro homem, sem desviar os olhos de Lucia. Amigo? Lucia riu baixinho. Sim, amigo. Você tem algum problema com isso? Ele não respondeu de imediato. Sentiu um incômodo estranho no peito. Ciúme? Não. Isso seria ridículo. Claro que não. Disse, enfim, mas Lucia percebeu sua hesitação. Você tem certeza? Provocou com um brilho de diversão no olhar. Mark tomou um gole do drink. Desde quando você se preocupa com o que eu sinto? Lucia inclinou a cabeça levemente. Eu não me preocupo. Só acho interessante ver um homem que sempre se gabou de sua liberdade, agindo como se estivesse preso a alguma coisa. Ela estava jogando com ele. E pior, estava ganhando. Pouco depois, Lucia se afastou do grupo e foi até a sacada. Mark esperou alguns instantes antes de segui-la. Você gosta de me testar, disse ele, encostando-se na grade ao lado dela. Lucia deu um leve sorriso, mas seus olhos estavam mais sérios. Talvez eu só queira ver se há algo além dessa muralha que você construiu. Mark ficou em silêncio por um momento. Pela primeira vez, sentiu a necessidade de falar algo verdadeiro. Eu aprendi cedo que pessoas só se aproximam quando querem algo. Então sim, eu mantenho uma distância segura. Lucia o observou por alguns segundos antes de responder. Alguém já quebrou essa distância? Mark desviou o olhar para a cidade iluminada à sua frente. Não. O silêncio entre eles ficou pesado. Mark sentiu que ela queria dizer algo, mas hesitou. E você? Perguntou finalmente.
Lucia suspirou, apoiando os braços na grade. Eu já deixei alguém se aproximar, mas algumas pessoas sabem exatamente como destruir isso. Mark notou a sombra em seu olhar. E foi por isso que você construiu sua própria muralha? Ela sorriu de forma triste. Algo assim. O vento soprou frio, e por um momento Mark sentiu que estavam mais conectados do que jamais estiveram com ninguém. Eu não sei se posso quebrar a minha, confessou ele. Lúcia olhou para ele, seus olhos suaves, mas intensos. Talvez você só precise querer. Mark não soube como responder. Pela primeira vez, não tinha todas as certezas, e isso o assustava. Mark nunca se importou em jogar com os sentimentos alheios. Para ele, envolvimentos eram simples distrações, algo que poderia ser controlado e descartado quando necessário. Mas com Lúcia, nada parecia previsível. Ele não tinha o controle da situação, e isso o deixava inquieto. Nos dias seguintes, Mark tentou focar em seu trabalho, mas a lembrança dela continuava a persegui-lo. Quando finalmente decidiu procurá-la, descobriu que Lucia estava em um bar, acompanhada de alguém. A cena o pegou desprevenido. Ela estava sentada em uma mesa discreta, rindo de algo que um homem dizia. Mark reconheceu aquele sentimento imediatamente. Ciúmes. Ele não gostava dessa sensação. Sem hesitar, atravessou o bar e se aproximou da mesa. Lucia cumprimentou com um sorriso controlado. Ela ergueu os olhos, sem demonstrar surpresa. Mark, o que faz aqui? Ele ignorou a pergunta e olhou para o homem ao lado dela. Você não vai me apresentar ao seu amigo? Lucia soltou um suspiro curto. Mark, este é Adrian. Adrian, este é Mark. O homem lhe ofereceu um aperto de mão, mas Mark apenas o analisou rapidamente antes de se virar para Lucia. Podemos conversar? Lucia hesitou por um segundo, depois se levantou, acompanhando-o até um canto mais reservado do bar. O que foi isso? Perguntou ela, cruzando os braços. Isso o quê? Ela ergueu uma sobrancelha. Você sabe exatamente do que estou falando. Mark respirou fundo. Ele não era do tipo que fazia cenas, mas algo nele estava saindo do eixo. Eu não gostei de ver você com outro cara. Lucia ficou em silêncio por um momento, depois riu baixo. Você percebe o quão absurdo isso soa, certo? Eu sei. Você não quer compromisso, mas também não quer que eu esteja com mais ninguém? Mark passou a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. Você está assustado, Mark. Interrompeu ela, olhando-o diretamente nos olhos. Ele estreitou o olhar. Com o quê? Com o fato de que, pela primeira vez, você sente algo que não pode controlar. Mark ficou em silêncio. Ela estava certa, mas ele não queria admitir isso. Lucia suspirou e passou as mãos pelos cabelos. Eu não sou uma peça de jogo. Se você não sabe o que quer, é melhor me deixar ir. Ele sentiu um aperto no peito que não soube explicar. Eu não quero te deixar ir. Lúcia segurou seu olhar por um instante. Depois desviou. Então me dá um motivo para ficar. Mark queria responder. Mas as palavras não vinham. E Lucia percebeu. Ela assentiu como se entendesse algo que ele ainda não havia compreendido e então se afastou, deixando Mark sozinho com sua confusão. E pela primeira vez na vida, ele temeu perder algo que nem sabia que precisava. Mark não dormiu naquela noite. O silêncio de sua cobertura parecia mais denso do que nunca, como se cada parede estivesse sufocando-o com um peso que ele não queria admitir. Ele sempre teve certeza do que queria, sempre soube que não se apaixonaria. Mas então, por que Lucia era a única coisa em sua mente? No dia seguinte, tentou seguir sua rotina. Reuniões, assinaturas, números, mas nada parecia fazer sentido. No final da tarde, pegou o telefone e discou o número dela. Chamou 3 vezes antes de cair na caixa postal. Ela estava evitando-o. Isso o irritou mais do que deveria. Sem pensar muito, Mark dirigiu até o apartamento de Lucia. Agora você quer conversar, depois de me deixar sem respostas? Mark respirou fundo.
Eu não sei lidar com isso. Com o quê? Ele hesitou e Lucia balançou a cabeça. É isso, Mark. Você não consegue admitir. Eu estou aqui, não estou? Lucia riu sem humor. Estar aqui não significa nada se você ainda estiver fugindo de si mesmo. Ela se afastou, voltando para dentro do apartamento. Mark entrou, fechando a porta atrás de si. Eu não estou fugindo. Lucia virou-se para ele. Então me diz, o que você quer de mim? O silêncio se estendeu entre os dois. Mark abriu a boca para responder, mas nada saiu. Lucia suspirou. É isso que eu achei. Ela passou por ele. Mas Mark segurou seu pulso, impedindo-a de ir. Eu não quero te perder. Lucia o olhou, os olhos cheios de algo que ele não conseguiu decifrar. Mas você também não está pronto para me ter. Mark sentiu um aperto no peito. Eu não sei como fazer isso. Lucia suavizou a expressão. Então talvez seja a hora de aprender. Ele nunca se sentiu tão vulnerável. Lucia deslizou os dedos sobre os dele, soltando-se de seu aperto. Mas eu não posso te ensinar, Mark. Você precisa descobrir sozinho. Ela o deixou ali, parado, sem saber o que fazer. Pela primeira vez na vida, Mark sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. E dessa vez, ele não sabia como se segurar. Os dias passaram, mas Mark continuava preso em um labirinto de pensamentos. O silêncio de Lucia doía mais do que ele estava disposto a admitir. Ele tentava se convencer de que era melhor assim, que era apenas uma distração que logo passaria, mas não passava. Ele se pegou olhando para o celular várias vezes, querendo mandar uma mensagem, ligar, qualquer coisa. Mas o que diria? Que ela estava certa, que ele não sabia lidar com o que sentia. Uma semana se passou antes que ele tomasse coragem para procurá-la. Ele não podia perder essa batalha, não dessa vez. Lucia estava sentada em um café, distraída, mexendo no celular. Mark não esperou ser convidado. Apenas sentou-se à sua frente. Ela ergueu os olhos sem surpresa. Achei que você tivesse desistido. Eu não desisto fácil. Lucia suspirou e pousou o celular na mesa. O que você quer, Mark? Ele se inclinou para a frente, apoiando os braços na mesa. Eu quero entender. Entender o quê? O que está acontecendo comigo? Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Isso não é algo que eu possa te explicar. Mark apertou os lábios. Então me ajuda a descobrir. Lucia sorriu, mas havia algo triste naquele sorriso. Eu já tentei. Mas você tem medo, Mark, e eu não posso lutar contra isso por você. Ele ficou em silêncio. Você quer que eu vá embora? Perguntou finalmente. Lucia desviou o olhar para a rua. Quero que você decida o que realmente quer. Mark nunca teve dificuldades em tomar decisões, mas essa era a primeira vez que uma escolha parecia tão complexa. Ele se levantou devagar, encarando-a. Se eu decidir, você ainda vai estar aqui? Lucia soltou um suspiro. Isso só depende de você. Mark assentiu, tentando esconder o peso daquela resposta. Ele saiu do café sem olhar para trás. Mas, dessa vez, ele sabia que não podia fugir. Mark não conseguia lembrar a última vez que havia sentido tanta ansiedade. Após aquele encontro no café, os dias pareciam infinitos, cada minuto passando lentamente, reforçando uma única certeza. A vida sem Lucia não fazia sentido algum. Pela primeira vez, ele entendeu que a vulnerabilidade não era um sinal de fraqueza, mas um sinal claro